Bom, então agora eu abro para perguntas da plateia, dizendo que nós temos pouco mais de 10 minutos para essa fase, porque todo mundo vai querer tomar café, e às 3h30 volta para a sessão seguinte, não é? Sessão final do dia. Então, está aberto para perguntas. Posso começar? Sim. Sim. Bom, Hélio Duarte, do Departamento de Química. Eu vou ser breve, mas gostaria de fazer 3 comentários breves. Primeiro, em relação ao que a professora Valquíria comentou, em relação ao ensino fundamental e médio. Há uns 12 anos atrás, salvo engano, a universidade, a UFMG, foi praticamente intimada pelo governo a se lançar no ensino à distância para formar professores de ensino médio e fundamental na área de Química, Física e Biologia. E o diagnóstico do governo era de que nós precisávamos de 40 mil professores e nós iríamos gastar por volta de 30 anos para conseguir zerar esse déficit. Então, o ensino à distância era uma saída dela, né? Acontece que é preciso de lembrar também que uma estratégia que foi usada pela Coreia do Sul é de atrair dos 20% dos melhores estudantes que entram na universidade, pelo menos 30% para a área de ensino, na área de ensino fundamental e médio. E se nós não temos os melhores estudantes indo para a área de licenciatura, não temos condições de ter os melhores estudantes entrando na universidade. Então, fica aí apenas como um dado a mais, né? Eu acho que nós estamos no estado em que nós temos bons estudantes chegando aqui, até formados pelo sistema público, temos que trabalhar bem com eles, mas é preciso que a universidade tenha um papel importante, inclusive, junto ao governo, de tentar valorizar o salário desses professores de ensino fundamental e médio. Sem isso, não conseguiremos reverter isso. No Brasil, segundo a ONG Todos pela Educação, é da ordem de 1% apenas dos melhores estudantes que vêm para a área de licenciatura, né, ao invés de 30%. Em relação ao que o professor Ronaldo comentou, essa é uma grande dificuldade dentro da universidade e passa, no meu ponto de vista, pela carreira. Se nós não fizermos uma mudança da nossa carreira, onde que haja claramente aquele professor pesquisador e aquele que, por exemplo, na França é chamado de chargé de cours, né, que é encarregados, voltados mais para a área de ensino, e fazer esse balanço, eu não vejo como mudar essa realidade. E um outro aspecto que eu não estou gostando muito aqui deste evento, justamente focado, né, na formação dos nossos engenheiros, bom, eu na área de Química, estou pegando muitas ideias aqui junto com vocês, de que, como um coordenador do programa de pós-graduação, eu tenho levantado essa bandeira lá na Química, que é a seguinte: não há uma pós-graduação forte se nós não tivermos uma graduação forte, né? E muitos colegas, os professores, estão esquecendo a graduação. Então, por isso que eu parabenizo, né, mais uma vez aí este evento. Muito obrigado. Sim, professor Watanabe. Como nas assembleias, eu vou coletar solicitação de fala até o fim da fala do professor Watanabe, e aí depois não vai haver mais inscrições. Por causa do tempo, né, gente? Não é por... Na verdade, nós estamos aqui discutindo engenharia e eu estou desde cedo querendo falar, mas estou evitando. Mas a professora Valquíria falou, ele falou, o Richard falou hoje cedo. No fundo, nós temos um grande challenge bem pior do que o que tem na engenharia. O problema grande nosso é a educação fundamental, é a valorização do professor lá. Né? E eu só queria lembrar que uns 10, 12 anos atrás, eu li um artigo escrito por um americano muito preocupado com o futuro dos Estados Unidos, porque somente 25% dos professores do ensino básico e fundamental e médio lá saíam do top 25% do vestibular. Finlândia, 100% sai do top 25%, Singapura, vários países que estão na frente, os professores saem lá de cima. Por quê? Porque é valorizado. No Brasil, na época, pela UFRJ, olhando, eu falei assim, olha, os nossos professores saindo lá de baixo.
Isso é um challenge muito maior do que tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? E, primeiro ponto, a gente precisa valorizar, e, novamente, tem a ver com o que você falou, não é problema de governo só. Tá? Eu, quando eu fui fazer doutorado no Japão, de novo, vou repetir, sou brasileiro, mas fui lá. 2 meses depois, tive que ir num médico. Essa história eu contei para o Tarso Genro, quando ele era ministro da Educação. Ele queria saber o que tinha que fazer para melhorar a educação. Eu falei, eu não sei, mas tem uma coisa que tem que ser feita, isso em 2002 ou 2003, valorizar o professor. Eu cheguei lá, eu falei assim, perguntei para o japonês, pô, como é que trata um médico? Eu falei, chama ele de sensei, que é professor fulano. Eu falei, tá bom, eu fui lá, tratei. No dia seguinte, eu voltei lá para esse amigo japonês, eu falei, pô, médico dá aula para ser chamado de professor? Eu falei, não, não, é o tratamento mais respeitado aqui. Aí médico, advogado e político botam o professor na frente do nome. Aqui, o máximo que eu vi foi professor Dunga, professor Filipão. A gente precisa... E isso daí, quando eu voltei e virei professor, tinha gente perguntando, e não vai trabalhar, não? Tá? Ou seja, não é coisa de governo, é cultural. A gente avacalha esse negócio. Precisa... Esse é um grande challenge mesmo. Porque nós não temos problema lá com os alunos que vêm de escola pública, porque a gente pega... Agora que a seleção é pelo Enem, se olhar, a gente olha, pega o top 2% do Enem, tem 9 milhões de candidatos, a gente pega 5 mil, 6 mil alunos. Agora, se for olhar o resto, não sei, não. Eu acho que esse de valorizar o professor é fundamental. E lá embaixo. Aí depois vai chegar para a gente. E cá entre nós, eu acho que a gente está relativamente bem nessa história. Desculpe aí, que esse aqui não tem nada, não, mas é um desafio maior que o resto. Por favor, ali. Tá. Ah, sim, você, então. Depois você. Boa tarde, Verônica, da Universidade Federal do Ceará. Eu vou tentar ser breve, eu tenho 2 perguntas. Uma para o Flávio, né? Eu tenho percebido também com a fala da manhã, do André, da Embraer, que as empresas, no geral, elas têm tentado nos ajudar na formação dos nossos engenheiros, né? Têm tentado fazer o que a gente não está conseguindo fazer muito bem dentro das universidades, através dos programas de trainees. E aí eu queria te perguntar se existe também um programa de formação de mentores para esses programas de trainees, porque eu acho que a gente pode aprender muito em como formar os nossos professores. E, para a Valquíria, sobre a questão dos alunos do ensino médio, Valquíria, eu queria te fazer uma pergunta e um comentário. Nas públicas, hoje em dia, a gente também tem uma parcela considerável de alunos que vêm de escolas públicas, né, que são, na maioria, os cotistas, e a gente tem os nossos desafios também com os alunos de particulares, normalmente relacionados à saúde mental, porque eles passam por pressões surreais no ensino médio para conseguir entrar. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma sugestão para além dos cursos de nivelamento, os pré-engenharias. Lá na UFC, uma estratégia que eu vejo funcionar muito bem é colocar esse aluno no centro do processo. Vou dar um exemplo. Deixá-lo falar, por exemplo, sobre problemas de transporte público, sendo ele um usuário de transporte público. Sobre como é não ter saneamento básico, sendo ele uma pessoa que mora num lugar que não tem saneamento. Então, trazê-lo para o centro tem nos ajudado nesse incentivo, nessa motivação. E eu queria te perguntar se existe alguma iniciativa nessa direção, com esses alunos que entram, obviamente, com, digamos assim, desnivelados. Ok, vamos ouvir, então, a professora Morel. Sim. E, em seguida, cada um queira fazer alguma observação a mais para o encerramento. Professora. Boa tarde. Una pregunta para todos. Bueno, una pregunta primero para la profesora Valquíria. ¿Cuál es la tasa de graduación de los alumnos de ingeniería en Brasil? De los que entran, ¿cuántos se gradúan? La tasa de graduación. Y luego, para todos los panelistas, nombrar cuál es el desafío mayor para implementar
desafío mayor para implementar GCSP en Brasil? Ok, então vou começar com você, que foi muito perguntada, Obrigada. e depois, então, passar rapidamente por todos. Então, professora Lueni, se eu não estou enganada, a taxa dos que entram e dos que se formam é menor que 50%. Não sei lhe dizer esse número exato agora, mas eu acho que está por 45%, o último dado que eu vi. Está certo? Tá. Agora, a professora da UFC, né? Assim, olha, eu diria para você que eu não conheço nenhuma ação assim, nominada da forma que você deu o exemplo, tá certo? Mas eu posso te dizer que o Estado do Ceará ele é uma ilha de prosperidade nessas ideias. Porque, semana passada, o pessoal da Secretaria de Educação do Ceará estava no Rio Grande do Sul, convidado pelo governador do Rio Grande do Sul, para ajudar a ter ideias para melhorar a educação no Rio Grande do Sul. Então, eu vejo que a gente sabe que o ITA recebe um número enorme de estudantes, que muitas escolas boas, Instituto Militar de Engenharia, os cearenses eles vão. Então, está todo mundo de olho em vocês pelas ideias que vocês têm, né, realmente, são ideias de vanguarda numa situação muito árida, né? Então, o que eu poderia te dizer, e que eu acho que funciona, e eu trabalho com isso, são as ações extensionistas. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá na universidade, ter professores, né, que trabalhem com alunos de ensino fundamental e médio, com essa questão do STEM, que nem a Siena mencionou, né, que na escola dela tinha tal. A gente não tem condições de implementar isso diretamente nas escolas, mas a gente pode ter ações nas universidades para atingir esses estudantes. A gente teve, o ano passado, a professora Adriana Tonini, né, do CNPq, lançando um edital sensacional para encorajar meninas em ciência e tecnologia. A gente faz isso lá na UX há 11 anos, tentando atrair as garotas para engenharia e ciências exatas. Tá? Mas a Adriana conseguiu estender o edital para incluir alunas de ensino fundamental, né? Que é aquilo que a gente fala. Já se deixar para fazer no ensino médio, já está perdido. E eu concordo com você. Os alunos das escolas particulares eles sofrem muita pressão, né, para serem bons, para pegarem as melhores vagas, etc. E tal. Mas, enfim, eu desconheço. Se alguém conhece, eu desconheço. Tá? Quem quer usar ainda a palavra aqui da mesa? Eu só responder a pergunta. Minuto para cada um, tá? Vou responder a pergunta. Você perguntou da questão da mentoria. A gente tem sim a questão da mentoria, porque não adianta a gente investir naquele jovem talento e depois acabou o programa e ele fica perdido dentro da empresa. Então, a gente acompanha ele ao longo da carreira dele. E isso foi expandido não só para o programa Trainee agora, ano passado, começou a criar turmas de mentores, a Fundação Dom Cabral, contratou um externo, eu participei de uma das turmas, em que deu treinamento de como fazer a mentoria e de estar acompanhando esse profissional nos primeiros anos aí, do desenvolvimento dele. E falando especificamente dos desafios, né, que foi perguntado, eu entendo, por estar no setor privado, eu vejo um desafio muito grande. O mundo cada vez gira muito rápido. As empresas estão sendo obrigadas a se adaptar com muita velocidade, ou elas vão morrer. Eu sinto a academia não seguindo essa velocidade. Então, um descolamento muito grande. Então, como ter mais agilidade para reformular os cursos de forma mais rápido e isso acompanhar a velocidade que o mundo está exigindo. Essa que eu acho que é um grande desafio. Posso só responder essa pergunta dela muito rápido? Meio minuto. Desafio, meio minuto. Eu acho que o grande problema, né, do desafio também é que o mundo é interdisciplinar. Os fenômenos, os problemas complexos são todos interdisciplinares. E a gente ainda trabalha desde o fundamental até o superior em disciplinas, em caixinhas. O estudante ele não aprende a fazer isso. Então, eu acho que é um desafio para professores, para estudantes, olharem para a educação, olharem para os problemas de forma interdisciplinar. Não é uma coisa fácil. Bom, tem uma pergunta lá que nós vamos ouvir e
e terminar com vocês dois. Bom, primeiro, obrigado pela participação. Eu sou da Avanci Energia, a gente está se conectando com o mundo acadêmico. Eu queria fazer uma provocação, uma discussão. Hoje, acho que os jovens de hoje chegam à universidade muito mais formados e muito mais com senso crítico sobre o nosso tema, que é como enfrentar os desafios futuros, como a engenharia vai se preparar para enfrentar os desafios futuros, sejam eles ambientais, sociais, energéticos, como um todo. E aí a pergunta e a provocação que eu faço é o quanto que a academia está preparada para receber esse aluno mais crítico e não tornar igual, eu ouvi essa semana de um estudante, calouro aqui da universidade, que chega com o olho brilhando. Temos que manter esse estudante com o olho brilhando para enfrentar esses desafios. Aí, nós estamos aqui dentro de um evento, dentro da academia, eu imagino, como bem disse a mesa, temos que fazer uma reflexão dentro da academia como enfrentar isso. Não podemos colocar essa responsabilidade nem no governo, nem na sociedade como um todo. Eu acho que tem uma parcela de discussão do meio acadêmico como receber esse estudante e mantê-lo com o olho brilhante para enfrentar os desafios da nossa sociedade, e acho que eles chegam hoje muito mais formados e com muito mais senso crítico de quando eu, há 28 anos, saí da universidade. Bom, eu queria só comentar nisso aí o seguinte, no sistema universitário público brasileiro, que predomina, eu acredito também que nas confessionais, né, é mais ou menos a mesma coisa, o que ocorre é que há uma grande liberdade dos mestres. Professores são pessoas livres. Então, basicamente, se você fala quais as condições para poder atacar um desses problemas, claro que não tem uma solução pronta, mas tem competência para tratar isso aí. Isso eu acho que as escolas de primeira linha no Brasil, todas, têm condições de fazer um tratamento adequado no nível que se faz em outros países. Tá? No mesmo nível, eu diria. O que é o problema, a meu ver, que, aliás, também responde um pouco o que ela perguntou. O problema é que isso não dá nada para o professor em termos de carreira acadêmica dele. Este é o problema. Este é o problema. O professor nosso, o professor daqui, são muitas vezes riscos na água de publicações. Publicações que são riscos na água, mas na hora que vai contar, conta, publicou na revista tal, tem valor e pronto. É claro que isto é importante. A grande coisa, hoje no Brasil, a gente vive muito esse drama. Se você reconhece alguma coisa de um lado, o outro lado fala que você é daquele lado, que você não presta, se do outro lado é a mesma coisa. É uma divisão total que existe nos dias de hoje aqui nesse país. Acho que nos Estados Unidos também isso acontece, atualmente. É uma doença que está aí no mundo. Eu entendo o seguinte, que essa questão aí é uma questão nossa, nós temos que valorizar isso. Né? Quer dizer, nós temos que respeitar aquele colega que vai para o laboratório, que pensa uma nova forma, que propõe um novo problema para os alunos de graduação, que não vai dar, eventualmente, publicação. Isso tem que ser valorizado. E nós é que somos que temos que valorizar. Mas nós não fazemos assim. Como nós não fazemos assim, como que você vai exigir que o cara fala, poxa, se eu vou para lá, se eu vou fazer isso, eu não publico. Se eu não publico, na hora que eu chego na reunião, o pessoal nem olha para a minha cara. Isso aí é um dador de aula. Né? Quer dizer, não é um mestre. Este é o nosso problema. E essa é a dificuldade que eu acho que teremos que enfrentar, que vocês que estão aí na batalha do dia a dia têm que enfrentar, de mudar essa situação. Um minuto. Bom, eu só queria comentar com números, né? Em 2010, nós tínhamos 2.600 cursos de engenharia no Brasil. Em 2019, um artigo que o Marcelo escreveu, levantou esses números, Marcelo Nils, que está ali, nós temos 6.600 cursos de engenharia. Em 10 anos, 4.000 cursos foram acrescidos ao nosso cenário. Então, o que acontece de todos esses cursos?
Eu classifico em duas categorias: os cursos pertinentes e os cursos não pertinentes. O curso pertinente é aquele que o curso tem uma missão, faz um projeto pedagógico que é seguido pelos professores. E a gente sabe que, tendo uma missão, isso funciona. A Harvard está lá, mudanças climáticas. É isso, é importante. Estuda mudanças climáticas. O Warren College, inovação e criatividade. Está lá, funciona. Agora, a maioria das escolas são não pertinentes. O que é isso? O professor vai lá, dá aula, vai embora, não conversa com ninguém, com o aluno, com o professor, não tem a mínima ideia do que está no projeto acadêmico. Quando o professor está presente. Quer dizer, essa, a meu ver, é uma crise maior que nós temos que enfrentar. Tornar os nossos cursos adequados, pensados, refletidos. Para finalizar, só na Grande São Paulo tem mais cursos de engenharia do que na Europa. Quer dizer, como é que funciona? É possível imaginar que nós vamos ter todas essas escolas funcionando como nós que estamos aqui? Nós temos nossas dificuldades, mas imagine esse pessoal que não está aqui. A gente sabe, são muitos. Quer dizer, esse é o nosso grande desafio. Desculpe, irmão. O reitor vai encerrar. Eu queria comentar especialmente a pergunta feita pela professora a respeito da implementação dos objetivos aqui. Então, vou comentar um pouco sobre, procurando responder. Tipicamente, os nossos cursos têm um projeto político-pedagógico. Só que, muitas vezes, esse documento foi elaborado por um grupo pequeno de pessoas. O professor é contratado, diz para ele, o senhor é professor de resistência aos materiais. Ele pega o livro dele, as anotações dele, o PowerPoint dele, vai para a sala de aula. Ninguém falou para ele qual era o objetivo da disciplina, como é que essa disciplina se enquadra na grade, o que se espera ao final daquela disciplina do estudante. Semelhantemente, nós também não conversamos com os alunos no começo do curso sobre o que aquele curso, se propunha. E isso, então, atrapalha todo o processo de ensino-aprendizagem. O que eu pretendi mostrar, num exemplo prático, é que você pode envolver, mesmo num projeto de longo prazo, envolver diferentes gerações de estudantes comprometidos com um problema concreto de engenharia que vai desde o fundamento até a inovação. E eu acho que esse é o nosso papel. Essa também é a nossa dificuldade. Bom, como a gente termina no Conselho Universitário, não havendo mais quem queira usar a palavra, está encerrada a sessão. Às 15h30, vocês têm o café até 15h30, 15h30 é a próxima sessão. Muito obrigado.